Eu vou só ver os versos finais do capítulo 4 e a gente já emenda direto no 5. Então, Gálatas, capítulo 4, verso 29. Eu vou passar rapidamente pelo 29, 30 e 31, e aí a gente entra no capítulo 5. Gálatas 4, 29 em diante. Jô, o Davi deixou o controle do ar aí? Deixou, né? Bota no 23, que eu acho que tá ficando quente. Não desligar, vai ficar muito quente. Bota no 23, que tá no 24, eu acho. Deixa aí, vamos ver se fica melhor. Todos abriram? Então vamos fazer uma oração juntos e aí a gente inicia. Oi, Lise, querido, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido Pedro. Bom dia, Ana. Ó, sua voz tá quase 100% já, hein, Lise? Graças a Deus, né? Já Tá, era hora, né? não, 2 semanas. 2 semanas sem voz. Ai, ai. Nossa irmã Rosani também parece que tá doente. Tem um monte de gente ainda doente. Mas vamos para uma oração então e a gente faz a leitura. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor, o louvamos, agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos hoje, no dia do Senhor, para estudarmos juntos a sua palavra que nos edifica, que alimenta a nossa alma e nos aproxima de ti, que instrui a como vivemos essa vida, enfrentarmos os problemas nesse mundo que a Bíblia descreve como um vale de lágrimas, um deserto de serpentes e um mundo de grande tribulação. E a sua palavra, ela brilha em nossas vidas como um farol, Senhor, como uma lâmpada para os nossos pés, uma luz que ilumina o caminho. E somos gratos a Ti pelo contato com ela. Somos gratos porque nós a amamos e atribuímos isso a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor guarde e proteja os nossos irmãos e irmãs que não estão presentes. Em nome de Jesus, amém. Gente, então Gálatas 4, vamos recapitular rapidinho, verso 29 ao 31. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, ou seja, o apóstolo Paulo está falando da perseguição de Ismael, o primogênito de Abraão, contra Isaac, o filho que Abraão teve com Sara. Abraão teve Ismael com Agar, que era a escrava dele, e depois ele teve Isaac com Sara. E Ismael zombava, caçoava de Isaac. Sara viu isso e ficou furiosa. E aí ela deu a declaração que a gente vê mais embaixo. Contudo, antes de chegar nessa declaração, Paulo apresenta um padrão. Ele fala, assim como Ismael perseguia Isaac, haverá de ocorrer sempre essa perseguição dentro do nosso meio, no meio religioso, de pessoas que não passaram por uma transformação verdadeira e que vão perseguir aquelas que passaram. É claro que essa é uma doutrina difícil. Não é fácil da gente identificar, não é fácil da gente poder apontar para alguém e dizer, olha, esse daí está me perseguindo, ele não pertence ao reino de Deus. Erros podem acontecer, sabe? Cristãos podem acabar perseguindo uns aos outros por imaturidade, por não terem conhecimento suficiente, por terem problemas sérios de caráter que ainda não foram resolvidos, por ainda não terem desenvolvido uma maturidade, um caráter cristão. Contudo, apesar disso ser verdade, a Bíblia também apresenta que existe esse padrão. Existe, né, em todas as gerações, uma perseguição de natureza espiritual e religiosa, que a gente pode traçar em todas as gerações da Bíblia. Eu até mencionei para vocês algumas, né? A perseguição de Caim e Abel, né? Os dois servindo ao Senhor, apresentando o holocausto a ele, ou seja, duas pessoas religiosas, contudo uma matou a outra. Vamos explicar isso. E aí você pega o povo hebreu perseguindo Moisés, querendo destituí-lo do cargo, colocar outra pessoa, seguir outros deuses, e todos libertados do Egito. Todos professando uma fé em Jeová, contudo se desviando com facilidade. E Moisés lá tentando segurar as pontas, enquanto o povo se desviava e ele apresentava o caminho certo.
E aí depois disso você tem as perseguições no tempo de Juízes, você tem os profetas perseguidos, você tem Saul perseguindo Davi, sabe? Aí você chega no primeiro século, você tem Cristo sendo perseguido pelos judeus, com a Torá, a Bíblia nas mãos. Depois você tem os apóstolos sendo perseguidos. Então, assim, é uma longa trajetória de perseguições. E por isso que o apóstolo Paulo muito bem apresenta esse padrão. Agora alguém poderia perguntar, mas por que a gente precisa saber disso, Pedro? Por que é importante a gente saber de algo tão tóxico, negativo, de que essa perseguição ocorre no nosso meio? Qual é o proveito que a gente tira disso? O proveito é a gente não romantizar o evangelho e a fé cristã. A ideia de que isso aqui é uma família feliz não existe na Bíblia. Existe uma família de Deus, só que é um povo que anda no meio do joio. É o justo que está no meio do injusto, sabe? São os santos, os que foram transformados e redimidos, que estão no meio desse mundo, da sociedade desse mundo, que estão caminhando para uma direção. Então a gente tem que entender essa vida como uma vida de batalha, é como uma corrida. A gente tem que enxergar ela de maneira sóbria e entender que dificuldades vão surgir. Essa é a vida que Deus estabeleceu para a gente viver pela fé. E viver pela fé não é fácil, porque implica em você confiar no caráter de Deus, enquanto as circunstâncias apontam para o contrário. E as circunstâncias vão apontar para Deus não ligando para você, não mudando essas circunstâncias da sua vida, não abençoando financeiramente, não abençoando espiritualmente, não ajudando, não livrando do mal. As circunstâncias vão apontar para isso. Contudo, pela fé, nós continuamos caminhando e crendo que Ele continua sendo bom, com bom ânimo. E crendo que tudo concorre para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, pela fé. Mais à frente, verso 30, mas o que diz a Escritura? Pergunta o apóstolo Paulo. E aqui ele cita uma declaração de Sara. Quando Sara percebeu que Agar estava dando consentimento ou permitindo que seu filho caçoasse de Isaac, não respeitasse Isaac, ela percebeu que Agar estava sentindo o privilégio de que a promessa dizia respeito a Ismael. Sara notou isso. E ela ficou indignada, porque ela sabia que a promessa havia sido feita a ela e não a Agar. Então Sara puxa Abraão e diz, verso 30, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum filho da escrava será herdeiro com meu filho, é o que diz o Antigo Testamento. Aqui Paulo insere com o filho da mulher livre, né, dizendo respeito à liberdade que nós temos em Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus estabeleceu que sua aliança haveria de ser feita através da linhagem de Sara e de seu filho Isaque, e não de Agar com Ismael. Contudo, nós sabemos muito bem que não há um privilégio étnico na Bíblia, sabe? Não tem um povo mais especial do que o outro, né? Deus se revelou ao povo hebreu, contudo com um determinado fim e objetivo, que era de, através do povo hebreu, alcançar todas as nações. Então os israelenses hoje não têm nenhum sequer privilégio sobre qualquer outro povo. Não tem. Deus enxerga todas as nações da mesma forma. A questão é que no Antigo Testamento, a única forma de Deus alcançar as nações era fazendo uso de um povo, e ele escolheu o povo hebreu. Esse que é o ponto. Depois que Jesus veio, cumpriu todas as profecias, morreu, o Espírito Santo foi derramado, os apóstolos pregaram o evangelho, acabou aquele privilégio, né? O evangelho se espalhou por todo o planeta. Então a ideia que pessoas têm de que Deus está com Israel menos do que está qualquer outra nação, simplesmente insustentável. Pessoas até muito famosas no país defendem esse ponto com bastante equilíbrio, como Nicodemos, Augusto Nicodemos. Vira e mexe, aparece um vídeo dele dizendo, olha, essa coisa de Deus está com Israel, gente, isso não faz sentido. E ele é um dos líderes mais respeitados, né, teologicamente no país. E muitos outros também, o Hernandes Dias Lopes mencionou isso já com frequência. Então, essa ideia de que Deus está com o povo israelense é fruto de muita ignorância, de uma compreensão ruim do plano de redenção. Continuando, verso 31. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então aqui Paulo está fazendo uma analogia, né, um paralelo com esses dois filhos de Abraão. E quando ele diz que nós somos filhos da livre e não da escrava,
Ele está fazendo alusão a essa libertação que nós recebemos em Jesus, sabe? É algo que antecede, a qualquer tipo de decisão que a gente tenha tido. Foi Deus que decidiu nos alcançar, antes que a gente pudesse se inclinar a ele, sabe? E isso a Bíblia, inclusive, diz que foi antes da fundação do mundo. Todos os dias da nossa vida estão escritos no livro da vida, e nenhum deles, né, eh, ocorre sem o consentimento do nosso Deus, diz o salmista. E muitos outros versos que a Bíblia aponta, né, para esse fato de que, o amor eletivo de Deus, ele antecede a criação dos céus e da terra. É um grande mistério, sem dúvida, é um grande mistério. Contudo, a Bíblia está apontando para esse mistério, está dizendo para a igreja: acredite nisso pela fé, pois é verdade. Esse que é o ponto. A gente acredita pela fé. E aqui, depois desse verso, fazendo essa breve recapitulação da aula passada, a gente entra num novo capítulo, capítulo 5, o penúltimo capítulo da carta, e que é um capítulo em que o apóstolo Paulo começa a convergir o pensamento dele para coisas mais práticas, ou seja, a conduta de vida. Em geral, nas epístolas apostólicas ou nas demais epístolas do Novo Testamento, os autores eles começam com doutrina, com ensino, com teoria e depois com as implicações, né? Sempre assim. Os primeiros capítulos, ensino, ensino, doutrina. Os capítulos finais, como a gente deve viver à luz da doutrina. Então tem um padrão na forma em que as epístolas foram escritas. E não somente nelas, as pregações em geral na Bíblia, elas também começam com doutrina e depois terminam com conduta. As orações também, muitas vezes, orações de Davi. Davi sempre começa falando sobre Deus, a sua glória, sobre a sua imutabilidade, o seu amor, a sua soberania, fala sobre os pecados do povo, aí depois ele diz: ajude-nos a viver, sabe? Nos dê força, esteja conosco, não nos deixe na mão, esse tipo de coisa. Então a Bíblia ela tem esse padrão. Vocês estão com calor? Não? Tá bom? Tá. Então a Bíblia ela tem esse padrão que você pode observar em todos os livros: ensino, teoria e prática. Aqui, nesse capítulo em diante, o apóstolo Paulo começa a abordar o tema prático da vida. Olha o que ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade. O que ele quer dizer com isso? Diante do peso que a religião pode depositar sobre as nossas vidas, e muitas vezes a obrigação de viver uma vida minuciosamente perfeita, a gente tem que sempre levar em conta que, embora exista obediência na vida com Deus, ela é uma vida de muito mais liberdade do que a gente imagina. A gente muitas vezes olha para quem está fora da igreja e pensa que as pessoas são livres, sabe? Faz o que querem, fala o que querem, se envolvem com quem quer, com quem desejam, sabe? Buscam o que dá na telha, o que seu coração, né, as inclina a fazer. Mas a Bíblia ela reforça esse ponto de que a vida com Deus é uma vida de liberdade. Por que é uma vida de liberdade? Porque não há mais nenhum débito sobre as nossas vidas, para que a gente viva uma vida perfeita e para que a gente pague pelos nossos pecados, para que a gente possa fazer uma reparação pelos erros que a gente cometeu, algum tipo de compensação. Deus não demanda mais isso de nós. A obediência, ela é uma obediência livre, ou seja, ela é espontânea. Nós somos escravos de Jesus, mas somos escravos pelo amor. Sabe, o elo dessa escravidão que muitas vezes a Bíblia aponta, nossa, com Cristo, é o amor. Nós fomos afeiçoados, cativados pelo amor dele. É o amor que constrange, que nos move, que nos emociona e nos prende. Contudo, é algo livre, sabe? Não é uma obrigação. E por que isso é importante? Porque toda a humanidade, de acordo com as escrituras, se encontra nesse estado de débito, dívida, sabe? Eles precisam pagar pelos seus pecados. E o meio que Deus estabeleceu para que essa dívida fosse paga, caso não seja um meio que nós aceitemos, a dívida permanece. Esse que é o ponto. Essa é a diferença entre ser livre e entre ser escravo. Quem são os escravos? Aqueles que recusaram o meio
que Deus estabeleceu para quitar a dívida. E o meio foi a fé no seu Filho, na obra que ele realizou. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Então, aqui ele está falando o seguinte: esses judeus que se infiltraram na igreja da Galácia, das regiões da Galácia, eles estão depositando peso sobre a vida de vocês. Esse peso é como um jugo, ele pesa no pescoço de vocês. O jugo que é muitas vezes colocado no pescoço ou nos lombos do animal. E vocês estão seguindo o que essa gente está prescrevendo para vocês, mas Cristo nos libertou dessas obrigações. Vocês não podem cumprir essas coisas sob o pretexto de serem salvos por elas. Não é isso. Vocês foram libertados dessa obrigação. E é por isso que ele diz: permaneçam firmes, não se submetam, não se submetam. Isso é importantíssimo. E é impressionante ele dizer que a gente não deve se submeter. Por que que é importante? Porque mostra que tem que haver uma espécie de inflexibilidade na vida cristã. A vida cristã não é só constituída de uma pessoa flexível, compreensiva, que cede, sabe? E que não se importa com aquilo que é depositado em cima dela. Não. Existe uma flexibilidade, existe uma espécie de compreensão, sabe, que o cristão tem e que torna ele uma pessoa agradável, pelo menos deveria. Contudo, tem coisas que o cristão deve ser inflexível. E aqui o apóstolo Paulo apresenta uma delas. Ele diz: não se submetam a isso, nem por um segundo sequer. Vocês não devem se submeter às obrigações que eles estão impondo sobre vocês. Quais as implicações disso para o nosso tempo? É praticamente as mesmas do que para os Gálatas. Aqueles homens estavam depositando peso, homens religiosos, líderes, estavam depositando peso sobre o pescoço dessa igreja. Isso acontece hoje da mesma forma, de diferentes maneiras. Da mesma forma, de diferentes maneiras. Não quero parecer contraditório, mas acontece da mesma forma, contudo, fazendo uso de diferentes coisas. Né? Pode ser, por exemplo, algum, alguma tradição de uma determinada igreja, que é estabelecida na igreja como imprescindível para a salvação. Então, às vezes você tem que se vestir de uma determinada forma, viver de uma determinada forma, falar de uma determinada forma, seguir alguns preceitos que você não encontra paralelo em nenhuma parte da Bíblia, que são frutos de má interpretação, de ignorância, e essas coisas são apresentadas de uma maneira muito pesada, sabe? E simplesmente se transformam num jugo na vida das pessoas e torna a vida mais difícil. Foi por isso que Jesus fez tantas críticas dessa natureza aos fariseus. Ele dizia: olha, vocês colocam peso sobre as costas das pessoas e nem com o dedo vocês ajudam elas a carregar, sabe? E do que ele estava falando? De tudo, de dízimo, de guardar sábado, limpar as mãos e os pés depois que chegava da praça, e tudo isso sob o pretexto de você ser moralmente puro, de você alcançar o favor diante de Deus, porque não tem nada errado em, se você quiser, você guardar o sábado. Mas você não pode entender que ao guardar o sábado, isso faz com que Deus torne você aceitável. Não é isso. Na mesma coisa, eram aquelas práticas dos fariseus, de lavar rosto, lavar a mão, lavar os pés quando chegava da rua, dar o dízimo, sabe? E uma série de outras coisas que eles faziam e que eram simplesmente ridículas, algumas delas. Hã? Jesus ela descreve os fariseus em Mateus 23. Essa Mateus 23, é. todo tempo. Então, é complicado. Isso também vão falar para começar. Se aperfeiçoar na carne, né? Então, tipo assim, desde Gálatas até vemos que o povo começa na graça e ele pouco a pouco vai remontando para a própria lei. É. E é muito fácil refutar essa doutrina religiosa, isso um princípio, ele mostra às vezes de você pode mostrar para as pessoas a verdade,
evangelho verdadeiro, só que Elas gostam disso. É. Isso aí. Então acaba sendo um negócio muito preocupante. E nós que pregamos a verdade sempre acabamos sendo perseguidos. Sim. Muitas vezes acabam até nos chamando de herege. Uhum. Eles vão chamar da gente também herege. Porque mundialmente aí, você vê se você Uhum. É. as pessoas já estão acostumadas a ouvir É, não. fez que o Pedro nosso impulsionar mandou pra gente uma pregação É. que da igreja, que hoje em dia pode ser comprado pela igreja mais os ouvidos dele daquilo que eles querem ver. É. Voltar pra encher o ouvido. E eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo de polarização, é mais fácil ainda incorrer nesse erro dos Gálatas, porque você tem, dependendo da igreja, você tem um script apresentado a ser seguido. E caso você siga, você está bem com Deus. Então, pode ser que o script seja você ser de direita, defender alguns valores específicos, pronto, você está bem. Diante de Deus, diante da igreja, está bem com os pastores, está tudo bem. E pode ser que o caso seja oposto. Se você for de esquerda, inclinado à democracia, aos democratas, sabe, à justiça social, então está tudo bem com você, fica tranquilo. Você não é aquele conservador frio, intolerante, fundamentalista. São scripts passados, sabe, que demandam o consentimento. Mas a liberdade para a qual Jesus nos chamou é muito diferente disso. Ela não pode ser enquadrada nisso. Ela vai muito além disso, sabe? Então, quando o apóstolo Paulo diz não se submetam, gente, é fazer resistência. O que ele está dizendo é que a vida da igreja, em muitos sentidos, é uma vida de resistência às influências que o nosso próprio meio faz sobre nós. Né? Por isso que a gente não pode romantizar. Tem muita coisa no nosso meio que vai nos fazer mal se nós cedermos, se nós não resistirmos. E aqui ele está lembrando os Gálatas: resistam, não se submetam. É como se ele estivesse dizendo: aqui vocês têm que ser inflexíveis. Vocês não devem ceder um centímetro sequer, sabe? Pois da segurança e a paz de consciência de vocês depende desse posto que vocês se encontram. Se vocês cederem, se afastarem dele, vocês vão perder a paz. E ele vai falar sobre isso logo aqui, nos versos seguintes, ó. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Verso 2. O que ele está dizendo aqui? Se a pessoa imediatamente se submeter a essa prática da circuncisão, Cristo simplesmente perde o valor para ela? Não necessariamente. O que ele está dizendo é quem se submete a essa prática com um determinado fim. Qual fim? Ser justificado, ser salvo. Era o que os líderes judeus estavam ensinando às igrejas da Galácia. Vocês precisam se circuncidar, senão vocês não podem ser salvos. Era literalmente isso. No livro de Atos, você encontra a descrição de judeus enquanto perseguiam o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago. Eles iam nas igrejas e ensinando o oposto do que os apóstolos ensinavam. Né? Os apóstolos ensinavam: pela fé em Jesus, nós recebemos a justificação. Esses homens diziam: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Então os apóstolos iam passando pelas igrejas, eles iam formando igrejas e os judeus vinham atrás, ensinando o oposto. É impressionante. É impressionante. Como se eles estivessem tentando desconstruir sempre a obra de Deus, sabe? Relativizá-la, desmerecê-la. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo não terá valor, porque para Cristo ter valor para as nossas vidas, nós precisamos atribuir a salvação somente a Ele, sabe? Ou seja, você pode ser um cristão infeliz se você estiver depositando a sua esperança em outras coisas além de Jesus. Cristo não terá valor nenhum para vocês. E olha o que ele vai dizer no verso 3. De novo, testifico, ou seja, uma maneira solene de fazer uma declaração.
a todo homem, a todo ser humano, que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aqui Paulo foi na centralidade do problema. Todo o problema da Epístola aos Gálatas reside nesse verso. Se vocês, desejando serem salvos, se circuncidam, vocês se encontram obrigados a guardar todo o restante da lei, de maneira minuciosa e perfeita. Porque se vocês não depositam a sua esperança em Jesus, o que resta é a obediência perfeita. Sabe? É os mandamentos. Amarás a Deus com todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. É um jugo pesado demais, ninguém dá conta. Ninguém consegue obedecer aquele mandamento que você encontra no quinto ou sexto mandamento, né, do decálogo. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Quem consegue se livrar disso? Quem consegue não cobiçar alguma coisa? É na nossa natureza cobiçar tudo. Desejar coisas que a gente não possui. É da nossa natureza, é cobiça. E o mandamento diz que isso é pecado. Ou seja, o ser humano, ele foi programado por Deus para não desejar nada do que o próximo tem. Contudo, a queda inverteu os desejos do ser humano. Ele não consegue mais ficar contente. Ele quer tudo que o outro tem. E não fica feliz enquanto não conseguir. Então, os mandamentos, eles revelam, né, a gravidade da queda, do pecado, né? Porque eles são um espelho que mostram pra gente o que a gente deveria ser e o que a gente não é, né? Quando Moisés diz que aquele que cobiçar a mulher do próximo já pecou, acabou, sabe? Na verdade, Cristo disse, né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, né, ele diz, vocês ouviram que foi dito, né, no passado, né? Eu, porém, lhes digo, aquele que no seu coração desejar a mulher do seu próximo, já pecou com ela. Então, assim, Cristo, ele põe a regra, né, muito acima, a regra moral. E isso é só para a gente entender a necessidade que a gente precisa dele. E aqui o que Paulo está dizendo é basicamente isso. Aquele que pensa que por uma prática específica se encontra bem diante de Deus e salvo, não entendeu nada. Porque se você deposita a sua esperança em algo, você vai ter que cumprir todo o resto. Se você deposita a sua esperança de salvação em ser de direito conservador, você vai ter que cumprir toda a lei. Se você deposita a sua esperança de salvação, que você se importa com os pobres, que você é democrata e ama a justiça social, você vai ter que cumprir isso com perfeição. E ninguém consegue. Tudo isso tem que ser feito de maneira espontânea. Defender valores, dar esmolas, ajudar o pobre, se importar com a justiça social. Tudo isso tem que ser feito de maneira voluntária, desprendida. Senão não tem valor diante de Deus. Verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei. Mais um verso fundamental da epístola. Porque o grande problema, volto a dizer, não está na circuncisão em si. O grande problema é isso que o apóstolo Paulo acabou de descrever aqui. Aqueles que procuram justificar-se pela lei. Procuram justificar-se pela lei. Esse que é o problema. Estão separados de Cristo. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês estão buscando a salvação pelos seus méritos. E vocês recusam receber o mérito do Senhor Jesus. Por isso que você se encontra separado dele. Porque você recusa o que ele tem a oferecer. Você não está vinculado a ele. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está afirmando que toda a igreja, né, não havia se convertido, que todos ali haviam passado por uma experiência falsa de conversão. Ele está apenas apresentando o alerta. Se vocês continuarem fazendo isso, é o que ele está dizendo, vocês estarão evidenciando de que vocês não se converteram. Esse alerta era importante, porque fazendo o alerta, a pessoa poderia fazer uma autorreflexão. E essa autorreflexão levar ao arrependimento, e o arrependimento à mudança de vida. Sabe? É bem verdade que existiam pessoas que não tinham se convertido. Todas as igrejas existem. Contudo, as advertências elas ajudam ambos os lados. Elas ajudam quem não se converteu e quem se converteu, mas está enganado. Porque a advertência ela vai servir para reflexão do convertido, para que ele volte do desvio, volte para o caminho correto. E a advertência ela serve para o não convertido, para ele fazer uma autoanálise da sua fé.
se é uma fé verdadeira. Então a igreja ela tem que ter advertências nos seus sermões. Ela tem que fazer alertas. Ela não pode ser excessivamente severa nesse sentido, mas a igreja ela tem que fazer advertências. E é por isso que as pregações na Bíblia, do Senhor Jesus, dos profetas, dos apóstolos, irmãos, vocês sabem disso, elas são compostas em grande parte por advertência. A maior parte das coisas que Jesus falou foram advertências. Cuidado, tenham cuidado, vigiem, sabe? A maior parte. Ele falou muito sobre o cuidado paternal do Criador, sobre o seu amor soberano por nós, sim. Ele falou para a gente confiar nele, amá-lo. Ele lembrou a nós do fato de que ele está sempre conosco e nunca nos deixaria, sim, mas ele também fez advertências. E essas duas coisas constituem uma boa pregação, um bom ensino, advertência, consolo, né? Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Mais uma vez, ele não está dizendo que essas pessoas perderam a sua salvação. O que ele está dizendo com cair da graça é que você deixa de se beneficiar de um bem que só pode ser usufruído por você se a fé estiver fixa com os olhos nele. Esse bem é Cristo. Se a sua fé se desviar dele e você começar a depositar suas esperanças em lei, você cai desse estado de privilégio. Não significa que você nunca se converteu, mas significa que você deixa de aproveitar a paz. Você deixa de aproveitar a segurança. Porque essa segurança, ela depende de você manter os seus olhos fixos em Cristo. De você não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Sabe? Ficar firme no propósito. É isso que Paulo quer dizer aqui com cair da graça. É você deixar de fazer uso desse benefício fantástico, que é a paz que a gente só pode ter pela fé em Jesus. Que verso fantástico. Deixa eu só ver que horas são. São 10:01, tá? Eu acho que eu vou deixar para entrar no verso 5 na semana que vem, porque é um verso muito importante. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Um breve resumo. Porque nós, aqui ele está fazendo um contraponto. Nós não agimos como eu descrevi a vocês. Nós não buscamos sermos justificados pela lei. Nós não buscamos o nosso próprio mérito. Nós não buscamos nos aperfeiçoar pela lei, pela obediência a Deus. Não. Porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça. Nisso constitui o cristianismo. Você, pelo Espírito Santo, que Deus prometeu e concedeu ao seu coração, você aguarda por essa justiça que Deus está trazendo. Esse plano de redenção que ele iniciou em Jesus e que vai ser finalizado na volta de Jesus, com a perfeição completa sendo entregue a nós. A gente passando por uma profunda transformação e nos vendo completamente livres do pecado e do mal. É para isso que a gente está caminhando, é isso que a gente espera. A perfeição, a incorrupção, a honra, a glória, é isso que o povo de Deus aguarda. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa vida ela deve ser baseada nisso. Espera pela fé. Esperança pela fé. A gente está como olhando para Jesus e sua justiça e aguardando ele chegar. E isso constitui a nossa vida. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Justiça que provém da fé, não da lei. Justiça que provém da fé em Cristo, não daquilo que a gente possa fazer, ou do que a gente fez. Nada disso. É a justiça que provém da confiança no que Jesus fez, né? E é difícil, gente. Eu vou parar por aqui, mas olha, é difícil mensurar a importância disso tudo que o apóstolo Paulo falou, porque no nosso país as pessoas estão simplesmente depositando a sua confiança em muitas coisas que não são Jesus. Muitas, é evidente. Você percebe, especialmente com a polarização política e ideológica, as pessoas estão depositando a sua esperança em não serem o outro grupo, de não fazerem parte dele.
sabe? Elas estão, de fato, depositando a sua esperança num script que lhes foi passado, sabe? Numa cartilha, em alguns valores específicos que, caso você defenda, caso você observe, você está bem, está tudo bem com você. Mas não é isso. Não é isso. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque esse verso é muito importante. E eu vou abordá-lo melhor semana que vem. Mas eu espero que a aula tenha abençoado vocês. E é isso. Esses 2 próximos capítulos, eles são importantíssimos. Os capítulos finais são belíssimos também. E eu acho que a gente ainda vai crescer muito juntos e ser muito abençoado no estudo dessa carta. Obrigado pela participação. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Vocês aí de casa, vocês aqui presentes. Alguém gostaria de participar, contribuir ou perguntar alguma coisa? Pode ser que a só Sim, não. problema. Acaba que o problema. Esse é um grande problema também, as pessoas colocarem esperança de uma melhora soberana deste que venha a nós o vosso reino, feita a sua vontade. Então acho que acaba sendo uma ignorância do tamanho, pois antes você cristão cria no seu coração. Essa pessoa vai ver o melhor acontecer. Por essa questão, sendo que a vida é totalmente contrária, sabe? E ao passar do tempo só vai piorando. Tribulações vai ter isso aqui. Mas em Apocalipse 24 diz que Deus parado seus olhos sobre as páginas. Isso aí é o Senhor da terra, né? A Nova Jerusalém. Então acho que o cristão, pelo menos o cristão, acho que todo mundo, mas eu não posso impor que o não cristão viva como cristão. Sim. Assim, acho que a esperança dele deveria ser a esperança não deve ser o Natan lembrou algo muito importante, que é as pessoas que estão confinando, né, as suas esperanças a esta vida. E os líderes, né, religiosos, tem muito líder malandro, eles sabem que a consciência das pessoas está presa às circunstâncias da vida, às condições, e eles exploram isso. E é por isso que o que a gente mais vê hoje é promessa. É promessa de melhora, de bênção. Meus irmãos, sei lá, eu acho que é de 90% do que eu vejo nas redes sociais. E eu diria que 100% dos pastores que fazem mais sucesso no país, eles prometem coisas para esta vida. Eu não vi nenhum até agora falar sobre o reino dos céus, eu não estou brincando. Eu acompanho os pastores mais famosos do país. De todas as bênçãos que eu vejo eles prometerem, eu não vi uma, até hoje, que diga respeito ao reino de Deus. Eles só prometem coisas para essa vida. E eu não estou exagerando, eu realmente não vi. Eu procuro, mas eu não vi. E isso é um antagonismo absurdo com a Bíblia. Porque a Bíblia, não é que a Bíblia ignora o bem que essa vida pode nos proporcionar. Não é que a Bíblia deixa de incutir no nosso coração a ideia de que Deus pode conceder livramentos, nos livrar de dívidas, de doenças, gerar um milagre. Não é isso. A questão é que a Bíblia ela não explora isso. Ela deposita um peso muito superior na realidade vindoura, naquilo que a gente deve aguardar, sabe? A própria descrição de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, simplesmente diz, olha, nenhum deles recebeu o que estava esperando. Todos eles viveram aguardando pela promessa. E ainda não se cumpriu, porque nem nós também recebemos. É algo que um dia vai ser, sabe, novos céus e nova terra. E o Martin Lloyd Jones, ele gostava de dizer, porque ele pregou na Capela de Westminster, em Londres, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, ele não parou de pregar durante os bombardeios em Londres, ele continuou pregando. Então, muitas vezes ele estava pregando no domingo,
chão tremendo, por causa de bombas caindo perto. Mas por que você podia fazer? Não tinha onde se esconder. Você vai se proteger na sua casa? Mas por que a bomba vai cair na igreja e não na sua casa, entende? Então ele não deixou de pregar por causa de um bombardeio. Não tinha onde se esconder. Ele continuou a sua rotina normal de pregação. E ele dizia, nesse período difícil de morte, de guerra, ele dizia que ele testemunhou que as pregações em que ele insistia a sua igreja para pensar, para aguardar, para meditar sobre o reino dos céus, eram as pregações que mais ajudavam a igreja a enfrentar a Segunda Guerra Mundial. Eram as pregações que mais ajudavam aos gabinetes diminuírem. Menos pessoas procuravam ele para gabinete. Sabe, os problemas começavam a ser resolvidos, sabe? E aqueles irmãos nossos do 1940 e pouco, né, em Londres, viveram melhor por causa dessas pregações, sabe? Enfrentaram a Segunda Guerra Mundial. E nenhum dos membros da igreja dele, sabe, se perdeu por causa da guerra. Então, assim, é isso, o que o Natan está falando é muito importante. Alguém mais, pessoal, antes da gente acabar? Então tá, vamos encerrar então, vamos ali tomar um café. Irmãos, obrigado por terem comparecido, Marlon, querido, Rosi, Lise, Ana, obrigado por ter gravado a aula, Aninha. A Aninha vai disponibilizar a aula no Telegram depois, para quem quiser assistir. Oi? Oração? Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai Santo, Senhor, muito obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado porque o contato com a Tua palavra nos edifica e alimenta a nossa alma. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora no momento do lanche, tomando um bom café, comendo uma comida gostosa, e que durante o culto a gente saia abençoado, Senhor. A gente saia consolado, que a gente encontre refrigério, e também, se a gente precisar ser confrontado pelo Espírito Santo, que isso também ocorra. É para o nosso bem. Que a sua palavra fale ao nosso coração, e que a pregação seja ungida, assim como o louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.